Expiação limitada ou universalismo? Um discurso sobre desonestidade intelectual em Thomas Schreiner. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou iniciar uma pequena série a respeito de um discurso de um dos capítulos da obra Teologia de Paulo, né? O apóstolo da glória de Deus em Cristo, que é uma teologia assim bem interessante e importante. Ela é traduzida já em português, né, através das edições Vida Nova, e defende lá o calvinismo básico, né, e etc. E Thomas Schreiner, você pode ver uma fotinho dele aí caso você ainda não o conheça, ele é professor de interpretação do Novo Testamento, né, num seminário teológico batista, lá em Louisville, Kentucky. Ele é autor de vários livros, vários artigos, um cara com uma ampla produção acadêmica, ok? Então, assim, eu tenho várias teologias de Paulo, gosto muito do assunto. O meu mestrado em teologia, inclusive, foi, né, nos escritos de Paulo, especificamente em Filipenses capítulo 3, etc. Então, gosto muito do assunto, do pensamento do apóstolo Paulo. E estudando aqui um dos capítulos, né, da obra do Thomas Schreiner, que fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele coloca ali um excurso sobre universalismo em Paulo. E o que acontece? Depois de fazer uma exposição a respeito, né, da doutrina de Cristo, tal, etc., que é uma exposição interessante, tranquila, em sentido básico, assim, vou colocar para você, assim, por exemplo, as principais questões que ele aborda aqui, né? A pessoa de Jesus Cristo, Jesus como segundo Adão, Jesus como a imagem de Deus, a expressão, né, em Cristo, Jesus como semente de Abraão, Jesus como Senhor, Jesus como Deus. Ele coloca lá o hino de Filipenses 2, Colossenses 1, etc, tal, e a conclusão. E aí depois, né, de refletir a respeito de Cristo, ele pretende oferecer um excurso sobre o universalismo. Entretanto, o que acontece? Em grande medida, o verdadeiro assunto a respeito do qual ele está falando tem que ver com a discussão expiação limitada versus expiação ilimitada. Entretanto, o Thomas Schreiner ele não coloca a questão nesses termos e coloca basicamente, inclusive de uma forma meio melindrosa, a discussão como sendo entre expiação limitada e universalismo, como querendo dizer que qualquer alternativa à expiação limitada do calvinismo redunda em universalismo, que é, inclusive, uma visão bem comum entre os calvinistas. Se Jesus morreu por todos, todos serão salvos. Se a expiação é ilimitada, segue-se daí que a salvação será universal e incluirá todos os seres humanos de todas as eras, inclusive alguns vão até além e dizer que vai incluir os próprios demônios e o próprio diabo, universalismo tal e etc. Entretanto, o que acontece? É bem verdade que existem muitos teólogos que defendem a expiação ilimitada em contraposição às compreensões calvinistas, inclusive do Thomas Schreiner, e não creem no universalismo. Então, é por causa disso, inclusive, que eu proponho um excurso sobre a desonestidade intelectual do Thomas. Porque a discussão a respeito das passagens onde se diz que Jesus morreu por todos não é uma discussão entre expiação limitada e ali todos daí não são todos, e o universalismo, porque se Jesus morreu por todos, então todos serão salvos de forma, né, assim, tipo, dentro da própria lógica do calvinismo, né? Já que existe uma expiação, vai existir graça irresistível, porque a eleição é incondicional, a perseverança é garantida, todo dentro desse esquema da predestinação calvinista tal e etc. E existem muitos teólogos, né, arminianos, que não defendem o universalismo, mas defendem expiação ilimitada. Então, muito provavelmente, para a discussão ser mais coerente, correta,
O Thomas Schreiner deveria ter escrito um excurso sobre expiação limitada, não um excurso sobre universalismo, tal e etc. Ainda que, obviamente, a gente pode discutir a questão do universalismo especificamente, mas é importante também dizer que aqueles que discordam da visão calvinista do Thomas Schreiner não necessariamente defendem universalismo, tá bom? Então, assim, eu vou ler para vocês aqui a introdução deste excurso. São alguns parágrafos aqui, vou comentar todos eles com você, e depois vou fazer aí uma análise do excurso por completo, tá bem? Creio que vai dar uns 4, 5 vídeos, vou tentar terminar no dia de hoje ainda, vai ser um conteúdo um pouco pesado para alguns. De qualquer forma, essa é a proposta do canal, né? Teologia um pouco mais pesada mesmo, sejam bem-vindos. Então vamos lá, né? Thomas Schreiner diz o seguinte: vimos neste capítulo e no capítulo anterior, ou seja, nesse capítulo sobre Cristo e no capítulo anterior que falava sobre a doutrina do pecado, que a humanidade toda ou está em Adão ou em Cristo. Essa polaridade Adão-Cristo, bem como outros textos em Paulo, suscitam a questão do universalismo. Começamos em Romanos 5, em que o contraste entre Adão e Cristo é fundamental. Ao ler Romanos 5, versos 15 a 19, deparamos com o sentido das palavras todos e muitos. E, evidentemente, a ideia que se tem tanto de Adão quanto de Cristo é que seu impacto é universal. Resta saber se o paralelo entre Adão e Cristo se dá em todos os pontos, de modo que possamos dizer que, assim como todos estão condenados em Adão, também todos são salvos em Cristo. O termo muitos é praticamente sinônimo de todos em Romanos 5 e não indica uma atenuação da influência generalizada de Adão e Cristo. Assim também, em 1 Coríntios 15, 22, todos morrem em Adão, ao passo que todos serão vivificados em Cristo. A formulação de 2 Coríntios 5,14 segue por esse mesmo caminho. Quando Paulo diz que um morreu por todos, portanto todos morreram, ele quer dizer que todos morreram em Cristo, uma vez que é ele quem morreu por todos. Cristo Jesus, segundo Adão, é aquele que morreu por todos, para que muitos pudessem viver. Bom, esse primeiro parágrafo deste excurso, ele traz uma questão interessante, mas que, na minha opinião, está insuficientemente trabalhada, porque as questões não são exatamente tão simples quanto Thomas Schreiner aparentemente pretende fazer com que o seu público leitor entenda. Então veja, nós vimos que toda a humanidade ou está em Adão ou está em Cristo. Bom, caso isso seja verdade, a gente vai precisar trabalhar os pontos de transição. Todo mundo está em Adão. Então como é que alguém vem estar em Cristo? Ou como que todo mundo que antes estava em Adão vem a estar em Cristo? Existe uma dinâmica acontecendo aí. Uma dinâmica histórica e temporal. Em um momento todos estão em Adão, e agora todos estão em Cristo ou não? Todos estão em Adão e aí alguns passam a estar em Cristo. Daí nem todos mais estão em Adão, quando alguns passam a estar em Cristo. E se são somente alguns que se tornam de Cristo, nunca são todos que se tornam de Cristo, não faz nenhum sentido em se falar em uma universalidade da obra de Cristo, porque esta obra do estar em Cristo, ela só atinge alguns em determinado momento da sua história, e nunca atinge todos. E caso atinja todos, mas no final das contas ainda alguns que um dia estiveram em Cristo possam retornar a estar em Adão, aí já é outra questão de transição que a gente precisa trabalhar. Então pode ser possível que alguém um dia esteja em Cristo, mas em função de decisões futuras após estar em Cristo venha voltar a estar em Adão, e aí essa toda a polêmica em relação à apostasia, perda da salvação e etc. Então veja, a polaridade não é simplesmente entre estar em Adão ou estar em Cristo.
É como que se deixa de estar em Adão para estar em Cristo, e como que se deixa de estar em Cristo para voltar a estar em Adão. Então a dinâmica é bem mais complicada do que essa mera lógica ou está em Cristo ou está em Adão, certo? Inclusive porque a Bíblia trabalha estas questões em termos universais, ou toda a humanidade está em Cristo ou está em Adão, e como a obra de Adão e a obra de Cristo tem impacto universal, esta questão da transição de um lado para o outro, de outro lado para um, precisaria ser melhor trabalhada da parte de Thomas Schreiner, mas ele não faz isso. Ele simplesmente diz que existe o impacto universal da obra de Adão e da obra de Cristo, que a palavra todos e muitos são sinônimos, especialmente no contexto de Romanos 5. Mas não somente, existem vários outros textos, ele já coloca aí 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5 e etc., onde a noção é que Cristo morreu por todos e tal e etc. E aí ele vai querer então dizer que como é que funciona, né, estas noções de universalidade, sim ou não, em relação a esses textos de Adão e etc, e etc, e etc. Ok? Então assim, eu já proponho que o Thomas Schreiner parte de um pressuposto simplista que não corresponde à dinâmica exata do que a Bíblia apresenta em relação a este tema, e por isso só ele vai dar uma resposta simplista para um problema um pouco mais complexo, e a gente sabe que para cada problema complexo existe uma resposta simples e errada. Então vamos continuar aqui a leitura do excurso do nosso amigo Thomas Schreiner. Ele diz o seguinte: aí ele passa desses textos de Paulo aí em Romanos, 1 e 2 Coríntios, para falar de 1 Timóteo. Ele diz assim: o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6, diz que Cristo Jesus deu a si mesmo por resgate de todos. Essa declaração confessional é interessante, porque aparece em um contexto em que Paulo exorta seus leitores a orar por todos, capítulo 2, verso 1, até mesmo por reis e outras autoridades seculares, capítulo 2, verso 2. Uma vez que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, capítulo 2, verso 4. A linguagem universalista empregada leva a alguns concluírem que todos, sem exceção, estão em Cristo. Veja, por exemplo, Colossenses 1, verso 20. Para esses que assim concluem, essa é a forma mais natural de entender o contraste entre Adão e Cristo em Romanos 5 e em 1 Coríntios 15. Eles acreditam que se trata de incoerência restringir todos a algumas pessoas em se tratando de Cristo e compreender que todos em Adão se refere a todas as pessoas sem exceção. O contraste que Paulo faz entre Adão e Cristo deveria, segundo essas pessoas, ser aceito como se apresenta. Então aqui o Thomas Schreiner ele começa a apresentar a problemática daqueles que inclusive pensam diferente dele e do calvinismo dele, do calvinismo de qualquer outro, e etc. E coloca aí a questão do clássico texto de 1 Timóteo capítulo 2, e a questão ali de que todos e tal, e não sei o quê. E há uma coisa interessante aqui que é o seguinte: ainda que ele esteja apontando as suas armas contra a leitura universalista de 1 Timóteo 2, é muito importante a gente identificar que o ponto que realmente é geralmente realçado nesta questão deste capítulo não é que todos serão salvos, mas que Deus deseja a salvação de todos. E isso é bastante diferente, porque veja, se Deus deseja a salvação de todos e nem todos são salvos, o apelo para explicar o porquê da não salvação universal não pode ser colocada à luz da vontade de Deus, como se Deus não quisesse a todos salvar. E esse é o verdadeiro ponto em polêmica aqui, não é se todos vão ser salvos ou não, é se Deus quer que todos sejam salvos ou não. E a resposta do texto de 1 Timóteo é que sim, Deus quer a salvação de todos em sentido universal, sem nenhuma exceção. Qual seria o motivo para Deus não desejar a salvação de todos, sem exceção, e desejar a perdição de alguém, né? Aí o Thomas Schreiner poderia explicar.
Então veja, o ponto aqui deste texto não tem que ver com se vai ser salvo no final das contas todos ou não, mas se Deus quer a salvação de todos. Mas ele já diz o seguinte, que algumas pessoas pegam essa linguagem todos aqui e já concluem que todos vão ser salvos, todos sem exceção estão em Cristo. Eu não sei se é exatamente isso o que acontece. Eu acredito que os próprios universalistas, e nem todo arminiano, por exemplo, como eu, é universalista, eu sou arminiano e não sou universalista, eu não acredito que todos venham se apoiar especificamente em 1 Timóteo 2. Né? Eu acho que esse ponto é um ponto para definir o desejo universal de Deus. Mas ok, os problemas dos universalistas são interessantes e tal, mas é bem possível pregar que Deus quer que todos sejam salvos e nem todo mundo é salvo, e aí a gente vai ter que trabalhar as razões da perdição em outros pontos. Aí o Thomas Schreiner continua o seu discurso dizendo o seguinte: a ideia de que todos, sem exceção, estão em Cristo só se sustenta se o ensinamento de Paulo for contraditório. Veja bem, é bem importante dizer que tem muita gente que discorda do Thomas Schreiner, mas não conclui a partir de 1 Timóteo 2 que todos estão em Cristo. Ou esses outros textos, Romanos 5, 1 Coríntios 15, ou 2 Coríntios 5, verso 14 e 15 lá e tal, etc. Aí ele diz o seguinte: há quem acredite, é claro, que Paulo não se preocupava com contradições e que usa alguns argumentos em lugar que não se encaixam com o que ele diz em outras partes. Os estudiosos apelam com frequência a intenções pastorais de Paulo para explicar certas disjunções. Em contrapartida, os ensinos do apóstolo não teriam sido influentes na igreja primitiva se fossem incoerentes, sobretudo nos segmentos mais importantes da sua teologia. Para mim, esse tipo de questão secundária demonstra a extrema desonestidade intelectual do Thomas Schreiner, na minha opinião. É claro que vai ter quem discorde de mim e vai dizer que ele é muito honesto intelectualmente. Mas eu vejo aqui uma postura profundamente desonesta em termos intelectuais. Porque veja, olha, só pode haver universalismo se Paulo for incoerente. É claro que tem gente que diz que ele é incoerente, não tem problema nenhum e tal, mas se ele fosse incoerente, ele não teria, assim, a sua ampla obra divulgada e respeitada nos contextos teológicos, nem da época dele, nem até hoje. Então, para querer dizer que ele não é contraditório e tal, e não sei o quê, e que no final das contas, ou seja, já que ele não é contraditório, não é verdade que todos, sem exceção, estão em Cristo. Entretanto, o Thomas Schreiner, ele não trabalha uma questão que é muito importante, que é o seguinte: o que significa o estar em Cristo dentro desta discussão? Porque existem 3 tempos diferentes. Estar em Cristo na cruz, estar em Cristo num momento presente e estar em Cristo num momento futuro. E essas 3 coisas podem ser trabalhadas dentro de um paradigma um pouquinho mais complexo, mais profundo, inclusive mais bíblico do que o paradigma calvinista do Thomas Schreiner. Então veja, é bem possível que todos estavam em Cristo na cruz do Calvário, porque ele carregou o pecado de todos. É bem possível que isso que ele fez no passado, na cruz, venha a impactar todos em sentido universal e conceder uma medida de graça e fé a todos em sentido universal. Então, nesse ponto, em algum momento presente, todos estão em Cristo, em algum momento das suas vidas. Entretanto, este estar em Cristo sobre a cruz e numa forma de uma teologia, né, da graça preveniente, tal, etc., ela precisa ser confirmada pela fé para que isso seja um estar em Cristo escatológico em termos de salvação eterna e etc. Então alguém por quem Cristo morreu, a quem Cristo concedeu graça preveniente, pode não manifestar a fé salvífica que vai conduzi-lo ao céu, em função da pessoa se manter rebelde contra o Filho de Deus, não crer no Filho de Deus, rejeitar o Evangelho do Filho de Deus e etc. Certo? Então é bem possível que na cruz todos estavam em Cristo, em sentido universal, sem nenhuma exceção. Mas isso não quer dizer que todos estarão em Cristo na salvação escatológica, porque disso depende fé, e isso demanda fé da parte das pessoas, e nem todo mundo tem fé, nem todo mundo manifesta fé, e assim por diante. Então,
veja bem que o Thomas Schreiner não está entrando na discussão tal qual ela merece ser discutida, né? Ele está simplesmente querendo dizer, se nem todo mundo vai estar em Cristo no final das contas, o universalismo é contraditório, inclusive para depois dizer que nem todos estavam em Cristo na cruz, porque Cristo não morreu por todos e tal, expiação limitada da doutrina calvinista, né? Mas ele não coloca as coisas de forma clara, e se você não conhece profundamente essa discussão, você lê um texto desse tipo, você inclusive tem a tendência de concordar com ele se você não for universalista, mas não perceber as nuances, né, da sua argumentação, por isso eu as considero intelectualmente desonestas, ou pelo menos, para atenuar a crítica, insuficientes em termos doutrinários, tá bom? E o último parágrafo que nós vamos ler nesse vídeo, ele diz assim: portanto, é bastante improvável que Paulo diga que todos, sem exceção, estão em Cristo, uma vez que ele ensina muitas vezes que o juízo e a condenação e a morte aguardam os que se recusam a obedecer o Evangelho. Interessante, hein? A evidência a favor de tal afirmação será analisada no último capítulo, mas praticamente todos concordam que tais declarações são comuns em Paulo. Se alguém pressupõe uma contradição, então somos livres para escolher qual ensinamento preferimos, se a salvação universal de todos ou o juízo sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. E somente os muitos excêntricos optariam pela última alternativa. Contudo, partindo do princípio de que Paulo é um teólogo coerente, dificilmente ele ensinaria que todos, sem exceção, estarão em Cristo. Aqui acontece uma coisa bem interessante. O Thomas Schreiner, ele muda a linguagem do todos estão em Cristo como uma coisa presente e todos estarão em Cristo como uma coisa futura. Só que ele não explica esta dinâmica que eu expliquei, e se você não está muito a par da profundidade dessa discussão, você pode passar isso por cima e tal, e etc. E ele não trabalha o paradigma de um dia alguém que esteve em Cristo, porque em Cristo morreu na cruz, alguém que recebeu graça preveniente para crer e etc, etc, possa rejeitar o Evangelho, desobedecer o Evangelho, não crer no Evangelho, e ainda que Cristo tenha morrido por ele, então ele não vai estar em Cristo em termos da salvação escatológica e etc. Então, o Thomas Schreiner trabalha com um paradigma bem fixo, ou Cristo morreu por você e você vai para o céu, ou Cristo morreu por todos e todos vão para o céu, universalismo e tal, e etc. E não trabalha uma via de compreensão diferente, que inclusive é muito mais coerente do que o seu calvinismo ou do que o universalismo, que é a posição arminiana. Inclusive, talvez por isso, ele decidiu atacar nesse discurso o universalismo e não o arminianismo, porque bater no universalismo é mais fácil do que bater no arminianismo. Bater em bêbado é fácil, né, Thomas Schreiner? Então, para a gente terminar o vídeo nesse contexto, eu vou fazer um resuminho aí das questões como um todo. Então, o Thomas Schreiner, ele trabalha do paradigma entre aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo, mas ele não trabalha a transição entre grupos, de quem está em Adão estar em Cristo, de quem está em Cristo voltar a estar em Adão. Ele fala de que Cristo e Adão têm impacto universal, mas não em todos os pontos, o que inclusive é uma coisa que eu não trabalhei muito, mas que poderia e deveria ser trabalhada. Como assim? Ambos têm implicação universal, mas não em todos os pontos. Inclusive porque, no final das contas, as implicações da obra de Adão vão um pouco além da obra de Cristo, porque isso, no final das contas, é isso que acontece. Por exemplo, Adão teve um impacto universal de condenar toda a humanidade. Aí Cristo vem salvar alguns, mas ele não vem salvar a todos. Então a obra de Adão é maior do que a obra de Cristo. É isso que ele está querendo dizer sem ser explícito, né? Para inclusive não excitar o preconceito. Como assim que a obra de Adão é maior do que a obra de Cristo? A obra do pecado é maior do que a obra da graça. Então a obra do pecado atinge todos sem exceção, mas a obra da salvação não atinge todos sem exceção. E inclusive ele evita de colocar o dilema em termos assim tão claros e objetivos para inclusive tentar fazer com que os seus leitores pendam para o seu lado sem perceber a implicação problemática que está trazendo em termos desta questão. Depois, ele trabalha a ideia do estar em Cristo, mas ele deixa de trabalhar os sentidos mais profundos, né? Profundos daquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que resulta em graça preveniente em função do que ele fez na cruz, para que as pessoas possam escolher estar em Cristo ou não, mediante a atuação da graça, não por merecimento próprio de ninguém, não por fé ou arrependimento de origem puramente humanas, mas as pessoas têm esta
capacidade de escolher, crer ou não escolher, se arrepender ou não, pelo menos em certa medida, e essa não é uma questão exatamente assim racional e simples, mas de qualquer forma, se Deus demanda que todos se arrependam e que todos creiam, é porque todos precisam poder crer e poder se arrepender. De outra forma, Deus é absolutamente incoerente, como é no calvinismo, e etc. Mas o Thomas ele não se aprofunda em nada disso e ele simplesmente passa por cima. E ele já vai indicar a discussão entre todos sem exceção ou todos sem distinção, que para mim é uma das coisas mais vergonhosas da teologia calvinista. Mas de qualquer forma, ele vai trabalhar os paradigmas da salvação universal ou do juízo aos que rejeitam o evangelho. Inclusive que também nesse ponto é interessante, que daí ele não trabalha no paradigma calvinista. A salvação dos eleitos versus a salvação, a perdição daqueles a quem Deus não quis salvar. Ele coloca assim, ou é salvação universal, ou é juízo dos que rejeitam o evangelho. Mas vamos pensar assim, se o paradigma calvinista é correto, os perdidos não poderiam fazer qualquer outra coisa além de rejeitar o evangelho, porque Deus não os concedeu graça irresistível e tal, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. De forma que o nosso amigo Thomas Schreiner evita as verdadeiras e mais profundas e complexas discussões a respeito da questão da expiação limitada versus expiação ilimitada, para simplesmente criar espantalhos e bater no universalismo, inclusive acabar fazendo uma crítica de que a expiação ilimitada conduz ao universalismo sem agir de uma forma assim clara, explícita e direta com o seu público leitor, tá bom? Então, o primeiro vídeo está terminado. E daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso estudo.